Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Governo do Estado emite alerta epidemiológico sobre arboviroses a profissionais de saúde. Corpo encontrado em lixão na cidade de Presidente Dutra. Inscrições para o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFMA encerram-se nesta semana. Ministério Público recomenda à Câmara mais transparência na execução de emendas parlamentares. Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão orienta idosos sobre golpes financeiros. E ainda, Secretaria de Estado da Saúde promove cirurgias oftalmológicas em São Luís. Hoje no esporte tem comentário de Paulo Pellegrini e a polêmica do gramado sintético. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o mestrado profissional em comunicação exclusivo para beneficiários do PNRA, com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA, Márcio Carneiro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Um ótimo dia, Adalberto Júnior e ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Hoje é terça-feira, uma ótima terça-feira. Hoje é dia mundial, é isso, da não violência e também da paz, da cultura da paz. Né? É isso aí. Terça-feira, 30 de janeiro de 2024, penúltimo dia do ano, do mês, né? Que tá parecendo o ano. Início de mês. Final de mês, na verdade, comecinho já de um próximo, que tá aí bem pertinho. Parece que não acaba janeiro. Calma, Adalberto Júnior, está chegando. Hoje, dia 30, amanhã 31. Dia da não violência e cultura da paz. Também dia do portuário, dia do padrinho, dia da ginástica olímpica, dia nacional das histórias em quadrinhos, HQs, e também dia da saudade, Mayra. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Lembrando sempre, Mayra Nogueira, que estamos lá no YouTube. Você pode conferir as imagens por lá. Se não quiser ir pelo YouTube, pode ir pelo site da 106, www.universidadefm.ufma.br. Vamos aqui com as notícias da manhã. Daqui a pouquinho, trânsito, tá, pessoal? Informações do trânsito aqui no Jornal Rádio Universidade. Por enquanto, manchetes em O Imparcial. O destaque de O Imparcial é classe política, repercute obra da estrada de Araoca, estrada que dá acesso à praia de Araoca, em Guimarães, impulsionará o turismo, além de interligar 15 povoados, facilitando o transporte e escoamento da produção local. A deputada Iracema Vale, do PSB, e uma comitiva de deputados prestigiaram a inauguração da estrada, assim como prefeitos e a FAMEM participaram também da entrega da estrada no litoral ocidental do Maranhão. Maravilha, né? Esse tipo de investimento, isso aí com certeza tem um retorno turístico. Muita gente procurando o Maranhão, né? O Maranhão sendo uma referência turística. Não à toa a gente ouve, observa e acompanha bem frequentemente, né? Com muita frequência, o Maranhão sendo elencado aí como os caminhos, os destinos, né, mais requisitados para as férias, para turismo. E olha, o investimento desse nessa área toda de litoral que a gente tem, né, junto aí com Piauí, né, o delta do Parnaíba, enfim, todo esse nosso litoral é muito bem agraciado, né,
em termos de riquezas naturais, né? E por conta disso somos agraciados também com essa possibilidade, inclusive, de gerar renda para a nossa população através do turismo, e todo investimento nesse sentido é bom, é positivo. Na parte de opinião, o Caminho dos Poetas, mais uma grande obra concluída para a felicidade de maranhenses que aguardavam, né, este projeto sair do papel há cerca de 50 anos. Já faz um link aqui, né, o já conhecido Caminho dos Poetas, que liga a cidade de Guimarães à praia de Araoca, litoral ocidental, verdadeiro paraíso que fica na Baía de Cumã, agora está definitivamente consolidado como novo roteiro turístico do estado. Isso aqui são palavras de Brandão, né? E Gonçalves Dias, né? Entre essas imagens, né? A coisa da imagem da natureza, com a literatura também, né? Que temos uma riqueza grande também. 7h17, vamos aqui com os destaques ainda de O Imparcial. Hanseníase, Maranhão é o segundo estado com mais casos. BRK, empresa oferece R$20 em desconto na conta de água. No futebol, MAC é o único invicto no campeonato estadual, é o Macão Machão da Ilha, é isso aí. E novo valor do salário mínimo começa a valer, começa a ser pago nesta quinta-feira. Expectativa grande, né? Claro. 7h17, vamos aqui, Maria Nogueira, agora para os destaques do Jornal Pequeno, cuja manchete desta terça-feira, dia 30 de janeiro, o mês que se recusa a acabar, governo do Maranhão inaugura Caminho dos Poetas, a nova estrada que conecta Guimarães à praia de Araoca. E também Ministério Público recomenda à Câmara de São Luís controle na execução das emendas. Maranhão registra maior redução na taxa de feminicídios dos últimos 5 anos. Governo fechou 2023, governo federal, né? Fechou 2023 com rombo de 230,5 bilhões de reais nas contas públicas. Essa informação aqui desde ontem está repercutindo bastante, né? E com cobranças, com desconfiança, né? Por conta desse déficit, né? Com o governo federal, né? Isso aqui com certeza vai continuar sendo assunto, né, pauta não só de economistas, né, como outras áreas também de grande preocupação em nosso país. E, para finalizar, Maria Nogueira, os últimos destaques são: analistas esperam mudança da meta fiscal de 2024 para déficit de 0,5% do PIB. Micro e pequenas empresas podem aderir ao Simples Nacional até quarta-feira. E Rodrigo Pacheco diz que pode pedir ao STF nomes de parlamentares monitorados pela ABIN paralela de Jair Bolsonaro. 7h19 agora, esses são os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira, Mayra. 7h19. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Marcileia, bom dia, muito obrigado por acompanhar a gente aqui no YouTube. Também Rosenilde Caldas, bom dia. Josimar também. Josimar, vamos lá. Josimar com a Socorro aí no bairro Rivar Saldanha. Deu ar da sua graça hoje ele aqui. Maravilha, aqui muito obrigado. E também o professor Ribeiro nos acompanha, o Renato Gomes de Passo Lumiar. Maravilha. Muito obrigado pela presença de todos aqui, né? Seja pelo YouTube, pela internet, pelo site, ou então pelo dial, você ouvindo em algum ponto dessa cidade, dentro do ônibus, do carro, em deslocamento, indo ou voltando para o trabalho. 7h20 agora é a vez do professor Euclides com seu comentário matinal. Bom dia, professor. Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade FM. Hoje, 30 de janeiro, terça-feira. A data de hoje se comemora o Dia Internacional da Não Violência. E este é o tema da nossa crônica de hoje. Este Dia Internacional da Não Violência marca o nascimento de Mahatma Gandhi, o ícone global da paz. A sua visão contínua
a estar presente em todo o mundo como um exemplo através do trabalho das Nações Unidas para a compreensão mútua, a igualdade, o desenvolvimento sustentável, o empoderamento dos jovens e as resoluções pacíficas de conflitos. Numa época turbulenta como a que vivemos, a violência manifesta-se de muitas maneiras, desde as consequências destrutivas da emergência climática até a devastação causada por conflitos armados, passando pelas indignidades da pobreza, a injustiça das violações dos direitos humanos ou os efeitos brutais do discurso de ódio. Tanto no online como no offline, ouvimos uma retórica detestável contra as minorias e aqueles que são classificados como os outros. Para enfrentar esse crescente desafio, as Nações Unidas lançaram 2 iniciativas de caráter urgente. Um plano de ação contra o discurso de ódio e outro sobre a proteção e segurança de locais religiosos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que marcam o caminho para nos afastarmos da violência e nos aproximarmos da paz, da prosperidade, da dignidade no planeta saudável. Gandhi destacava continuamente e constantemente a diferença entre o que fazemos e o que somos capazes de fazer. Neste Dia Internacional, apelo a que façamos tudo o que está ao nosso alcance para diminuir esta diferença e para que consigamos construir um futuro melhor para todos. Dadas essas informações sobre o Dia Internacional da Não Violência, retornamos ao estúdio. Muito obrigado, professor Euclides, pela participação. São 7h23 agora, Mayra. Informações do trânsito. E as primeiras informações do trânsito a gente tem com o professor também, né, professor? Meu caro Adalberto, passando agora para dar informes sobre o tempo e o trânsito aqui na região do Calhau, Ponta da Areia, São Francisco, Renascença e adjacências. Olha, para esta terça-feira, há um alerta amarelo de que poderá haver chuvas rápidas ao longo do dia e muitas nuvens. O trânsito nesse momento está intenso, mas não registra-se grandes engarrafamentos. Por enquanto, há fluidez no trânsito em todas as principais avenidas da região. A gente queria chamar a atenção também de que nos finais de semana está sendo feito no circuito da litorânea o carnaval promovido pelo governo do estado. E após a finalização das atividades, fica aquele lixão ao longo da avenida e é preciso que os poderes públicos, tanto do estado quanto do município, se entendam e mandem fazer essa limpeza o quanto antes, pois isso não fica bacana para a cadeia produtiva do turismo, da cultura e a própria sociabilidade da cidade. Adalberto. Muito obrigado, professor. 7h24 agora. Temos aqui algumas informações do Waze, né? Que é o aplicativo de trânsito. Avenida dos Portugueses aqui demandada sempre, né? Mas não tá tão ruim assim, tá? Sempre na entrada e saída. Entre outros locais aqui da capital maranhense, Avenida Getúlio Vargas, né? Ali perto do Hospital Nina Rodrigues, ali no João Paulo, o trânsito vai levemente fluindo neste momento também, entre outros pontos, né? Claro, aqui da nossa capital. Mais informações do trânsito, portanto, com Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Adalberto, Mayra, bom dia a todos. Adalberto, nos principais corredores da capital, neste momento, o fluxo segue mais intenso para quem se desloca no sentido centro. Já o condutor que busca o sentido bairro, ele encontra um trânsito mais leve. No geral, nos principais corredores, não há intercorrências que comprometam a fluidez, trânsito dentro da normalidade pro horário. Portanto, então, são essas ações por hora. Adalberto. Maravilha, Borges, muito obrigado pelas informações. 7h26 agora.
Notícias da cidade. Vamos com Borges Mayra agora. Ele traz informações, começando com governo do estado emite alerta epidemiológico sobre arboviroses a profissionais de saúde. Adalberto, alerta emitido por meio da SES, que é a Secretaria de Estado da Saúde, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, é direcionada aí a gestores e profissionais da área, chama a atenção para a sazonalidade das arboviroses, dengue, chikungunya e também a zika aqui no estado, aqui no Maranhão. O documento, ele orienta sobre as medidas de prevenção e controle dessas doenças, também sobre o acompanhamento de casos suspeitos ou confirmados dos municípios, controle e acompanhamento de estoque de insumos e ainda a certificação de armazenamento de kits diagnósticos, dentre outras orientações. A gente lembra, em 2023, o cenário da incidência das doenças aqui no estado foi o seguinte: 12.451 registros de dengue, 5.335 de chikungunya e 388 de zika. Adalberto. É isso aí, muito cuidado, né? Muito cuidado. Inclusive, estamos atrás aqui de algumas informações sobre um peixinho, né? Que é utilizado aí no combate ao mosquito. Interessante, vamos tentar desenvolver, trazer essas informações. Isso aí tem pesquisa da Embrapa também, né? Desenvolvida aqui em nosso estado também. 7h27 agora, mudando de assunto. Borges falando sobre violência, corpo encontrado em lixão na cidade de Presidente Dutra. Isso pode ter sido fruto de violência, homicídio, não é isso? Adalberto, a vítima ela ainda não havia sido identificada, mas trata-se do corpo de um homem. De acordo com informações policiais, informações iniciais, esse homem teria sido atingido por disparos de arma de fogo, estava em um lixão na cidade de Presidente Dutra, a 356 quilômetros aqui da capital, aqui de São Luís. Foi encontrado por trabalhadores da limpeza pública. O corpo, ele apresentava, quando foi localizado, quando foi encontrado, apresentava sinais de violência, estava com a boca amordaçada, as pernas e as mãos também estavam amarrados. Depois, então, de encontrado o corpo, ele foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal de Timon, onde vai passar por perícia. Adalberto. Terrível, terrível. 7h28. Borges traz informações agora sobre inscrições para o mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal do Maranhão encerram-se nesta semana. Exatamente, Adalberto, esse mestrado que faz parte do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente aqui da Universidade Federal do Maranhão tem duração de 24 meses, duas linhas de pesquisa, planejamento, gestão e desenvolvimento em sistemas costeiros e recursos naturais e humanos em sistemas costeiros. Essas inscrições, elas podem ser feitas somente até esta semana, até sexta-feira agora, dia 2 de fevereiro, inscrições efetuadas por meio do SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Vão ser ofertadas 13 vagas, sendo 6 para ampla concorrência, 4 para política de ações afirmativas e 3 para qualificação de servidores técnicos administrativos efetivos da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Outras informações podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portalpadrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações, e agradecendo aqui a presença também de Ronaldo Teixeira e família sempre, as filhas Maria, Helena, a Sofia e também a esposa Adriana. Muito obrigado, bom dia nesse café da manhã diário que a gente tem aqui no Jornal Rádio Universidade com vocês. 7h30, Mayra, aqui no segundo bloco a gente vai ter, né, as informações tanto com Borges quanto o professor
Professor Euclides, falando sobre Ministério Público recomenda à Câmara mais transparência na execução de emendas parlamentares. Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão orienta idosos sobre golpes financeiros, né? Crimes financeiros. Muito importante essas informações, principalmente também para pessoas idosas, né? Que são muito, né? A grande quantidade de vítimas aí de idosos de golpes financeiros, lamentável. E olha, em alguns casos, golpes dos próprios familiares, né? E ainda, Secretaria de Estado da Saúde promove cirurgias oftalmológicas em São Luís. Olha, tem comentário esportivo. Hoje, Paulo Pellegrini fala sobre a polêmica do gramado sintético. E no Rádio Opinião tem uma entrevista sobre o mestrado profissional em comunicação. Ele é exclusivo para beneficiários do PNRA. A gente vai conversar com o professor do Departamento de Comunicação Social da UFMA, Márcio Carneiro. Tem as manchetes locais, nacionais, né? E as manchetes dos principais portais, previsão do tempo, muito mais. Não sai daí, a gente volta já já. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. O Colégio Laboro, agora com ensino médio. A qualidade que você já conhece, com educação de excelência, agora do ensino fundamental ao médio. Aulas de robótica e inglês todos os dias. Uma super equipe de professores que desenvolve os melhores métodos de ensino. O melhor ensino, a melhor estrutura e preços imbatíveis. Matrículas abertas. Informações: colégio.laboro.edu.br. Sou Laboro. Sou nota máxima no MEC. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7 horas 33 minutos agora, Mayra, estamos de volta com o Jornal Rádio Universidade, trazendo um destaque da internet. Rapidinho, você acompanha com a gente lá pelo YouTube, tá, pessoal? Estamos aqui com a manchete de O Imparcial. Em Turiaçu, Polícia Civil aponta que empresário Nando Net foi morto por disputas no mercado de combustíveis. Segundo as investigações, o motivo do crime estaria ligado à expansão dos negócios de Fernando para a área de postos de combustíveis. Essa informação, também foi dada aqui ontem, né? 7 horas 34 minutos, lá no G1 Maranhão, o destaque é... Tá aqui, cadela perde o movimento das patas após ser baleada no Maranhão. O caso aconteceu no domingo na cidade de Bacabal e, segundo a polícia, um idoso, que ainda não foi identificado, foi apontado como autor do crime contra o animal, né? Olha só, violência também contra animais, né? No jornal Pequeno Site, novas leis aprovadas na Câmara Municipal de São Luís entram em vigor. Proteção à mulher, à criança e à pessoa idosa são algumas das temáticas contempladas pelas legislações. No bloco passado a gente falou aqui, Borges trouxe informações sobre o governo do estado emitindo alerta epidemiológico sobre arboviroses a profissionais da saúde, né? Eu comentei aqui que tem um peixe, né? Uma espécie de peixe que ela é usada no combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Que acaba transmitindo aí, sendo o vetor de todas essas doenças perigosíssimas. E Borges, qual o nome desse peixe?
Adalberto, o peixe é a piaba do rabo amarelo, uma espécie nativa da bacia do Rio São Francisco, que está sendo utilizada para controle biológico das larvas do mosquito Aedes aegypti, que é causador de doenças, como a gente já disse, da dengue, da chikungunya, zika. Ele também está sendo utilizado no combate à febre amarela. A ação é uma parceria da Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com o setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Três Marias, Minas Gerais. Os peixes, eles são produzidos no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura da Codevasf, no município, em Três Marias, trabalho que vem sendo desenvolvido, Adalberto, desde o ano de 2018. Portanto, então, o peixe é a piaba do rabo amarelo. Adalberto. Maravilha, né? Olha só, tecnologia, né? Utilizando aí a própria natureza, né? Para fazer o controle desse mosquito que é insidioso demais, né? Olha, chikungunya é uma coisa terrível, né? E os casos de dengue, né? Que tem aumentado, claro, é bom lembrar. 7h36. Borges, obrigado pela sua participação aqui ao vivo, ainda aqui no Jornal Rádio Universidade. Borges volta a qualquer momento com mais informações também, tá? Quem vem agora é o professor Euclides Mara Nogueira. Ele vai falar sobre a Secretaria de Estado da Saúde, que está promovendo aí cirurgias oftalmológicas aqui em São Luís. Professor. A Secretaria de Estado da Saúde realiza até amanhã, quarta-feira, procedimentos de catarata e pterígio por meio do programa Cuidar de Todos Cirurgias. A previsão é que sejam realizadas 550 cirurgias oftalmológicas, sendo 300 de catarata e 250 de pterígio. Do total de beneficiados, 442 são de pacientes oriundos da capital São Luís e 108 do interior do estado, os quais foram encaminhados de seus municípios de origem. Os procedimentos de catarata estão sendo realizados na clínica Oftalmo Center, enquanto os de pterígio no Hospital da Ilha. A catarata é uma opacidade do cristalino, lente natural do olho, que pode causar visão nublada, tornando mais difícil tarefa como ler, dirigir um carro ou interpretar a expressão das pessoas. Já o pterígio é caracterizado por ser uma lesão que cresce nas extremidades dos olhos. Em casos avançados, chega a cobrir a pupila e interfere com a visão. Adalberto. Muito obrigado, professor Euclides, pelas informações. São 7h38 agora. O Ministério Público recomenda à Câmara mais transparência na execução de emendas parlamentares. O Ministério Público do Estado do Maranhão emitiu recomendação à Câmara de Vereadores de São Luís para que sejam adotadas medidas de acompanhamento e controle na execução das emendas parlamentares. O documento foi assinado pelos titulares da 5ª Promotoria de Justiça especializada na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa e também da 1ª Promotoria de Justiça especializada em fundações e entidades. Também recomenda a criação de um órgão de controle interno em até 60 dias com atribuição específica para a fiscalização do processo de execução. A LOA, Lei Orçamentária Anual, prevê emendas parlamentares no montante de R$ 87.525.792 neste ano de 2024. 7h39. Borges retorna, ele vai falar agora sobre o Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, que está orientando idosos sobre golpes financeiros. Entre as violações mais relatadas ao Disque 100, o ano passado, está a violência financeira relativa a golpes financeiros contra idosos. Eles exploram a vulnerabilidade dessa faixa etária e a falta de familiaridade com certas tecnologias e práticas fraudulentas. Uma das vítimas foi a idosa de 67 anos, Thelma Raimunda. Entendeu? Meu marido recebia dinheiro no Banco Itaú. Então, tá 2 anos que ele morreu, entendeu? Quando foi no dia 8, eu fui tirar o extrato, aí eu tinha R$500 na conta, 506. Aí eu fui tirar o extrato, tinha lá esse, não sei o que, do INSS após morte.
Aí eu fui no INSS, peguei lá o documento comprovando que não foi de lá que descontaram esse dinheiro. A idosa buscou ajuda e descobriu se tratar de um golpe. Aí eu fui na defensoria, aí a moça lá viu tudinho, fez documentação, tudo e viu que não foi na INSS que tirou, então foi o banco. Tá entendendo? Isso aí, o banco que tem de fazer investigação de onde foi retirado esse dinheiro. Então, foi um golpe, isso é um golpe. Eu disse lá no banco, isso é golpe. Atento a essas questões, o Núcleo do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão tem alertado os idosos. Iniciativa feita por meio do projeto de educação em direitos para as pessoas idosas sobre golpes financeiros e práticas abusivas de instituições financeiras, conforme esclarece o Defensor Público de Defesa do Consumidor, Diego Oliveira. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado, ele busca reforçar um projeto de educação em direitos que ele já tem, que são palestras, conversas com a comunidade. O defensor público aqui do Núcleo de Defesa do Consumidor se dirige até a comunidade, onde ele promove uma conversa informal, uma palestra com os consumidores idosos, tendo por objetivo alertá-los dos principais golpes, orientando-os com relação às cautelas e cuidados que eles devem ter. A iniciativa conta com o apoio do CIAPEVI, Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, coordenado pela assistente social Isabel Lopzic, que caracteriza as situações como impactantes. Coisas realmente que impactam a gente, né? Principalmente para a pessoa idosa que já ganha pouco, às vezes ganha só um salário mínimo e de repente, né, são induzidos a fazer empréstimos que não vai impactar na sua renda, mas termina, né, por ficar sem nada muitas vezes. Os 3 tipos de golpes mais relatados ao Disque 100 em 2023 com relação à pessoa idosa foram golpes financeiros por telefone, fraudes online e por e-mail e golpes presenciais ou de porta em porta. O defensor público de defesa do consumidor, Diego Oliveira, comenta. Principalmente com relação a contatos via WhatsApp, contatos via ligações, onde as pessoas buscam por meio de informações fraudulentas, como informando que ele precisa fazer uma prova de vida, porque senão seu benefício será bloqueado, ou que ele tem um dinheiro para receber num determinado banco, busca com essas práticas de sedução do consumidor, geralmente oferecendo vantagens, busca captar dados sensíveis do consumidor. Dentre esses dados estão senhas e documentos pessoais. Os seus documentos pessoais, às vezes senhas e dados bancários, fotos, e com isso eles praticam operações de crédito fraudulentas, como empréstimos, como outros golpes relacionados ao setor bancário, fazendo empréstimos que o consumidor desejava fazer um determinado empréstimo, eles fazem um empréstimo com juros mais abusivos, entendeu? Mais prejudicial ao consumidor. Diante dessas possibilidades, o defensor público de defesa do consumidor, Diego Oliveira, recomenda atenção. Então, o consumidor é importante que ele fique atento ao valor da sua aposentadoria. Se ele identificar um valor menor, ele buscar o INSS para tirar um extrato do valor da sua aposentadoria, para ver se existe algum desconto indevido na sua aposentadoria, no seu benefício. É importante também que ele acompanhe, por meio de extratos bancários, se há algum desconto abusivo ou indevido na sua conta bancária. Caso isso aconteça, o idoso deve procurar os órgãos de defesa do consumidor. Ele identificando alguma situação dessa, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON, como a Delegacia do Consumidor e a Delegacia do Idoso, procurar o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, pode procurar os juizados especiais cíveis e das relações de consumo para apresentar alguma reclamação e assim garantir a defesa do seu direito, seja por meio desses órgãos ou por meio de um advogado da sua confiança. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM. Previsão do tempo, Itágua de Maré. São 7h45 agora. São Luís amanheceu com céu nublado.
pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 100%, a temperatura é de 26 graus, com sensação de 28, e a média é mínima 24 e máxima 30 graus, com informações do site Clima Tempo. E vamos aqui à tábua de maré, Mayra Nogueira, 7 horas 45 minutos, pré-amar. A primeira acontecerá às 9 horas e 45 minutos com 5,3 metros. A segunda, às 9h45 da noite, também com 5,3 metros. Baixa-mar, a primeira aconteceu às 3h24 da madrugada com 0,9 metro. E a segunda será às 3h54 da tarde com 1 metro. Notícias do Brasil. Trazendo as manchetes nacionais e você acompanha com a gente. Folha de São Paulo, primeiro ano de Lula tem... Lula 3, né? Primeiro ano de Lula 3 tem rombo de 231 bilhões de reais. Resultado é o pior desde 2020, na pandemia, e teve impacto de precatórios. No estado de São Paulo, a manchete é: autorizada pelo STF, operação da Polícia Federal mira núcleo político de ABIN Paralela e Carlos Bolsonaro vira alvo. Policiais apreenderam celular e computadores do filho de Jair Bolsonaro, que falou em, aspas, perseguição claríssima. E finalizando com destaque do jornal O Globo, nesta terça-feira, alvo de busca e apreensão. Polícia Federal aponta a ligação de Carlos Bolsonaro com ABIN Paralela. A assessora do vereador pediu informações sobre investigações contra a família do ex-presidente. 7 horas 47 minutos. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. E quem vem agora é Paulo Pellegrini. No comentário ele fala sobre a polêmica do gramado sintético. Paulo. O fim de semana reservou mais um capítulo na polêmica do uso de grama artificial para a prática do futebol. Insatisfeito após mais uma lesão de jogador, o Palmeiras anunciou que não jogará em seu próprio estádio enquanto seu gramado sintético não sofrer manutenção. Mas afinal, a grama sintética realmente aumenta a chance de contusão? Há pesquisas que mostram que sim e outras sem comprovação. O que acaba valendo é a reverberação dos boleiros, que dizem não gostar. Os técnicos usam como pressão contra os clubes que possuem esse tipo de piso, alegando falta de isonomia. Mas o fato é que a FIFA não só permite, como homologa cada gramado artificial de suas competições oficiais. O que ocorre com o Palmeiras é admitido pelo próprio clube: a falta de manutenção da empresa contratada pela detentora dos direitos do estádio. É uma briga política interna, que envolve falta de repasses, disputas judiciais e muita guerra de bastidores. Para os jogadores, infelizmente, está respingando em campo. Botafogo, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense estão com seus gramados sintéticos em dia e não se tem notícia de contusões por conta do piso. Mas a situação do Palmeiras é munição para os críticos, que poderão dizer que grama artificial é tão ruim que até seu dono decidiu mudar de casa. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM. A Universidade Federal do Maranhão, por meio da AGUFMA, divulgou a abertura das inscrições para o mestrado profissional em comunicação PPG-Com-Pro, destinado aos beneficiários do Programa Nacional de Residência Agrária, o PNRA, turma especial. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, professor Márcio Carneiro dos Santos. Professor Márcio, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Bom dia. Bom dia, Adalberto, obrigado pelo convite, né? Estamos aqui mais uma vez aí para informar e ajudar a comunidade a entender as nossas ações, tá? Maravilha. Ações, né, importantíssimas
professor, a gente geralmente fala aqui sobre as questões da comunicação, né, da modernidade, das tecnologias, da inteligência artificial, entre outras coisas, entre outros aspectos. Vamos falar especificamente hoje. Olha, muito interessante esse traço aqui, né, do mestrado profissional em comunicação, esse voltado para o Programa Nacional de Residência Agrária, né? Olha, de uma abrangência e de uma importância gigantesca, né? Trata aí de comunidades remanescentes de quilombolas, né? Trata de reforma agrária, trata de uma série de coisas. Queria que você começasse falando justamente sobre as características desse mestrado. Tá bom, Adalberto. Antes de mais nada, só uma correção. O programa chama-se PRONERA, né? É o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, né? PRONERA é uma política pública, né, do governo federal. É um programa que existe desde, salvo engano, 98, né? Enfim, no governo anterior estava meio esquecido, mas agora, nesse atual governo, né, é um programa que está recebendo uma atenção importante justamente porque ele financia projetos, né, de educação para jovens e adultos que têm ligação direta com áreas da reforma agrária, né? Ou seja, que moram, que trabalham nos assentamentos ou que têm algum tipo de vínculo, né, com esses territórios, com essas áreas, né? Então, o PRONERA, Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, ele financia ações de educação em diversos níveis. Então, ele financia cursos técnicos, cursos de graduação, cursos de especialização e também cursos de pós-graduação, stricto sensu, como o nosso, né, o nosso mestrado profissional. Então, assim, no ano passado a gente trabalhou aí ao longo, acho que quase o semestre todo, para construir esse projeto e aprovar, né? Quer dizer, é tipo um edital público, né? Onde cada instituição de ensino propõe projetos. A UFMA propôs 2 projetos, um de pós-graduação, outro de graduação. O da de graduação ainda está, né, em andamento, em estudos e tal, mas o nosso foi aprovado no final do ano passado. É uma turma especial, né? É importante ressaltar isso porque não é que a formação seja diferente e tal, é o mesmo programa, tá? Claro, com uma adaptação de conteúdos e de olhares para esse ambiente, né, das áreas de reforma agrária. É um programa construído com parceiros, no caso o INCRA, o MST, os representantes, né, das organizações civis que estão nessas áreas. Então, é um programa que foi construído em parceria, em conjunto, né, com apoio do INCRA local, com recurso do INCRA nacional, porque o PRONERA ele é executado, né, como política pública do governo federal, ele é executado através do INCRA, tá? E a UFMA, né, enfim, participou desse trabalho, né? Então, para você entender, para agora, para o ano de 24, né, nessa última etapa os projetos foram propostos, né? No Brasil todo, 33 instituições de ensino propuseram, propostas, 55 projetos foram aprovados, né? São 3.246 vagas nesses diversos níveis, como eu falei, tem curso técnico, tem curso, né, enfim, de licenciatura, de graduação, mas apenas 2 mestrados, né, dois programas de pós foram aprovados, né, um lá na Universidade Federal do Vale do São Francisco, um mestrado em extensão rural, e o nosso aqui da UFMA, né, em comunicação profissional através do PPG Compro. Então, a gente está com o edital aberto, né, para esse público específico, tá? Para você que está nos ouvindo, não, mas eu quero fazer né, eu não sou da reforma agrária, não tem problema. Esse edital agora, que está com inscrições abertas até dia 15 de fevereiro, é para esse público específico, é um edital, né, ligado às normas desse programa do PRONERA, tá? E o nosso edital regular, é importante, né, avisar, nosso edital regular, ele deve estar sendo lançado aí final de março, início de abril, né, para a turma 6, enfim, tudo normal, só que se você, né, está interessado no mestrado e não é desse público, né, não é para esse edital do PRONERA, não se preocupe e não confunda com o edital que está aberto agora. O edital que está aberto agora é específico
para o Pronera. É uma turma especial, é uma possibilidade, né, que os programas de mestrado de pós-graduação profissional têm, ou seja, de realizar turmas especiais. O que é uma turma especial? É uma turma que nasce de uma cooperação técnica entre a UFMA e uma organização ou um programa governamental, como no caso do Pronera, ou um conjunto, enfim, de instituições, né, onde essa turma, né, o que ela tem? Ela tem vamos dizer assim, uma coisa que os une, né? No caso do Pronera, né? O vínculo com o Programa Nacional de Reforma Agrária, e a partir daí os projetos que vão ser desenvolvidos, né? Porque somos um mestrado profissional, trabalhamos com o desenvolvimento de soluções de artefatos, vão ser direcionados para esse interesse, no caso do Pronera, né? É reforma agrária, como poderia ser, sei lá, para o governo do Estado, uma turma especial de educação. Então, aí, quer dizer, essas pessoas têm esse vínculo comum, né? E os projetos são desenvolvidos em cima dessa temática. É o que a gente vai fazer agora com o Pronera. Professor, tem uma limitação de vagas aí, claro, né? Ela acompanha aí o mesmo processo normal, né? Claro, do mestrado em comunicação? Sim, porque assim, né, como eu falei, é uma turma que vai operar, né, como uma turma normal que a gente tem regularmente. Na realidade, agora o programa, né, 24 é um ano importante para nós, né, é o último ano da avaliação quadrienal que fazemos, né, que todos os programas de pós fazem, né, junto à CAPES, né, então assim, é um ano importante, né, então a gente está consolidando, vamos dizer assim, o perfil do programa como programa profissional, como programa voltado para a sociedade, para desenvolver inovação, para buscar soluções de problemas reais, enfim, para conectar a universidade, né, com a sociedade através, né, de artefatos de formação. Então, assim, a gente tem regularmente, né, vamos dizer assim, uma capacidade logística de recursos humanos, financeiros, materiais, de trabalhar com turmas limitadas a 15, né, a 15 pessoas. Então, o nosso edital regular, que é feito anualmente, que vai ser lançado agora, como eu falei, final de março, início de abril, também deve abrir com 15 vagas, é o número de vagas com que a gente opera, e para essa turma especial, claro, então a gente mantém essa mesma coerência até, porque não adiantaria, né, fazer uma coisa enorme, né, sem ter condições de oferecer, né, o ensino de qualidade, né, e manter o padrão que o PPG Compro trabalha para manter, né, de excelência na formação dessas pessoas, e com esse perfil, né, de pesquisa aplicada, de desenvolvimento de artefatos, de solução de problemas reais, de buscar inovação e impacto social. E esse vínculo com o Pronera, eu acho que assim, tem tudo a ver com o programa, né, e como eu falei, né, é difícil, né? Parece fácil, assim, a gente está com o edital no ar e tal, mas foi uma caminhada longa, né? A partir dessa parceria com essas pessoas, né? Toda a universidade se mobilizou, né? O professor Fernando, nosso reitor, né, liderou uma equipe enorme aí envolvendo, não foi só o PPG Compro, né, a AGUFMA, a equipe da AGUFMA, o pessoal, né, da PPGT, né, do professor Valber, né, porque tem uma burocracia, tem uma parte administrativa e tal, então foi um grande esforço para conseguir esse recurso no final do ano já, né? A equipe toda, né? Toda que eu falo, além do PPG Compro, né? O pessoal da UFMA, o professor Fernando, o pessoal do PPGT, todo mundo trabalhou aí até dia 28, 29, últimos dias do ano, né? Todo mundo de férias, preparando para o Réveillon, a gente estava trabalhando e conseguimos, né, formalizar isso. Professor, queria que o senhor falasse para a gente finalizar, né, de dois aspectos. A gente já tem uma tradição, né, aqui das ciências sociais, enfim, que tratam muito bem desses temas, dessas temáticas, né, relacionadas à terra, enfim. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância desse tipo, né, de inserção, e agora no mestrado de comunicação, e também das questões mais, como é que eu posso dizer, de resultados, né? Quais os possíveis resultados, né, de um investimento desse, né, em termos de esses aparatos, né, como o senhor diz, né, enfim, ferramentas que podem surgir, conceitos também, desse contato, né, com essa outra tradição que a universidade já tem, que é justamente trabalhar nesses setores? Olha, eu acho que assim, né, vai ao encontro de todo o trabalho que a universidade já faz, né, em busca de transferir o conhecimento que é gerado aqui para a sociedade, né? Só que nesse projeto, e através de um programa de mestrado profissional, a gente busca muito
tangibilizar isso. Eu sempre falo, todo mundo, para fazer pesquisa aplicada, claro que você tem que ter sólida base teórica, mas para quem trabalha com mestrados profissionais, com formação profissional, você tem que ir além, né, da teoria. Você tem que ter a teoria como suporte para o seu desenvolvimento, mas você vai atrás dos problemas, né, não da sua cabeça, mas de quem... A gente trabalha muito basicamente com organizações, e quando eu falo organizações, falo públicas, privadas, terceiro setor, né? Então aí, por exemplo, Pronera vai entrar sindicato, vai entrar cooperativas e tal. Então, eu vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, eu tenho uma área lá, né? A gente está esperando, claro, os projetos que vão vir, né? A seleção, dos documentos, né, que o candidato insere para inscrição é uma ideia, um anteprojeto para desenvolver alguma coisa. Então, né, vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma comunidade onde tem uma cooperativa e ela, vamos dizer assim, comercializa sua produção, né, feita lá daquela área. E, de repente, essa cooperativa precisa de um plano de comunicação para poder expandir o alcance, né, desses produtos, melhorar as condições de comercialização desses produtos e trazer receita, né, de repente, para essa comunidade. Né? A gente sabe que hoje comunicação, tecnologia são vetores fundamentais na sociedade, em todos os aspectos. Então, por exemplo, essa é uma situação real, né, que pode virar um projeto que vai ser desenvolvido dentro dessa turma especial, né, para que isso tenha aplicação concreta naquela comunidade, naquele assentamento, naquele território, né, para beneficiar essas pessoas. E claro que, como é uma formação de pós-graduação, né, a gente está trabalhando muito com a comunicação, não no sentido, vamos dizer assim, mais operacional de produção de conteúdo, mas a comunicação como um fator estratégico, né, em todas as atividades humanas. Né? Então, assim, também na área da reforma agrária, também nessas áreas de assentamento, pensar a comunicação de forma estratégica e formar gente para fazer isso, né, ligada à história dessas regiões, desses territórios, é fundamental, é um projeto inovador e a gente está muito feliz, né, de estar executando ele aqui na UFMA. Maravilha, e eleva ainda mais, né, o nosso curso de comunicação, o mestrado, né, o PPG-Com, enfim, dá um ar aí, dá um brilho ainda maior para todo esse trabalho que vocês realizam aqui na universidade, de um brilho gigantesco, né, e tão jovem, né, é bom lembrar, né, professor, tão jovem o nosso mestrado. É um programa novo, nós estamos trabalhando agora para melhorar a nota do programa, né? E nós somos avaliados justamente como, né, programas de pós-graduação profissionais são avaliados justamente pela capacidade que tem de se articular com a sociedade justamente para oferecer soluções de problemas reais, inovação, impacto social. É isso que a gente tem buscado, né? Existem outras ações aí para 24, tem muita novidade chegando para o programa. A UFMA recentemente agora também conseguiu emplacar um edital da CAPES, um edital institucional, né? Então a UFMA conseguiu participar desse edital, ela vai receber recursos para aplicar em programas de pós-graduação para ações de extensão, né, que também são voltadas para a comunidade, e a gente também, o PPG-Com Pro também está inserido nisso. Fizemos um credenciamento, vamos ter disciplinas novas, vamos ter áreas novas aí de atuação, vamos focar mais em acessibilidade, mídias sociais, inteligência artificial, e também, claro, levar tudo isso, né, para o campo, para as pessoas dos assentamentos, né, para oferecer, né, às pessoas que estão trabalhando nessas áreas, né, capacitação de excelência para operar de forma estratégica na área da comunicação. Maravilha. E, professor, para divulgar isso tudo, conte com a gente aqui. Traz primeiro para a gente divulga primeiro, tá? Não, nós estamos com o edital aberto, né? Está no site lá só deixar esse recado, né, para o interessado, você que né, que está ligado à reforma agrária, inclusive tem vaga, né? Tem vaga para funcionário do INCRA, por exemplo, também está, né, ligado a isso. O edital é importante, claro, ler sempre com muita atenção o edital, tem as categorias de participação, os documentos necessários, está tudo lá, vai até dia 15 de fevereiro, então é importante correr para preparar projeto, documentação, e lá no nosso site, né, basta buscar no Google, né, PPG-Com Pro UFMA, vai cair no nosso site, tem lá no menu editais, para baixar o edital, e nós criamos uma página específica de apoio para esse candidato, né, para quem vai fazer esse seletivo Pronera, tem perguntas frequentes, tem documentos, tem texto, né, tem um vídeo lá com professores, então, assim, tem todo um apoio para esses candidatos, para esse público poder participar, né, do nosso edital. E para você que não é da reforma agrária, não está ligado a isso, aguarda um pouquinho, no final de março, início de abril, a gente está abrindo a nossa seleção anual regular, também com 15 vagas, aí sim, para público em geral.
Maravilha. Contamos aqui com a presença do professor Márcio Carneiro, do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão. Ele falou sobre o mestrado profissional em comunicação exclusivo para beneficiários do PNRA. Professor, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte nesse trabalho aí, e que é muito trabalho, né? Mas esse trabalho ele é gratificante e tem resultados gigantescos também, maiores do que o próprio trabalho, né? Os resultados é que importam. Adalberto, eu que agradeço mais essa oportunidade de divulgar, né? E ficamos à disposição aí, tá? Para tocar juntos aí qualquer necessidade de informação sobre isso, tá? Maravilha, muito obrigado, bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106, operação de áudio aqui com Mayra Nogueira. Vocês ficam com ela agora, sessão das 8, melhor do pop nacional e internacional. A gente volta amanhã, na quarta-feira. Amanhã tem comentário de Gilberto Mineiro, comentário musical, e tem entrevista, tem informações, muita notícia aqui, sempre nesse nosso café da manhã com muita notícia, que é o Jornal Rádio Universidade. A gente se encontra amanhã, portanto, até lá. Bom dia. ZYC 626, Rádio Universidade FM, 106,7.